programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e paisagismo. Nossas convidadas, Andréa Zufo, Zufo Paisagismo, e Giovana Barbosa, arquiteta e lighting designer. Muito obrigado pela presença. Andréa, há quantos anos a Zufo Paisagismo está no mercado? Onde fica a sua loja? São 3 perguntas, hein? E os serviços e produtos que vocês oferecem para os meus clientes. Isso. Né? Gente, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você, que eu admiro muito. A loja Zufo tem apenas 40 anos. Nossa. Ela atua já há bastante tempo no mercado. Começou com pequenos jardins, começou, na realidade, como floricultura. A minha clientela começou como floricultura, mas eu adoro jardim. Comecei a fazer cursos e agora atuo na parte de paisagismo. A Zufo, ela atende arquitetos como a Gi, construtores como você e pessoas que vão lá simplesmente comprar vasos e montar painéis, que é esse o meu foco. O meu foco é jardim em residências, comércios e com os arquitetos, eles me pedem geralmente painéis e ideias para projetos, porque agora a novidade que eu tenho, que eu nem sei se a Gi sabe, é que eu faço projetos em 3D para... porque, assim, tem muitos arquitetos que não sabem o que colocar. Eles sabem que eles querem uma plantinha no cantinho da sala, mas eles não sabem o tipo da planta, nome. Então, nós fazemos esse projeto para os arquitetos. E também atuo na parte de jardinagem, como foi o caso lá do Maiorca, enfim, de outros empreendimentos que o Diogo me chama. Olha, Andréa, eu preciso de fazer um jardim aqui, eu quero um jardim mais clean, eu quero um jardim mais complexo. Eu faço um projeto e monto a parte de jardim paisagismo. E a loja, onde é que fica? A Zufo fica na rua Governador Pedro de Toledo, 118, no Boqueirão. Muito bom. Posso falar o Instagram? Pode. Zufo Paisagismo Decor. Isso, só porque hoje está fácil. Zufo, Z-U-F-F-O. Dá uma gulgada lá. Decor, isso mesmo. Dá uma gulgada, acha fácil, né? Giovana, corporativos, comerciais ou residenciais, né? Qual o tipo de projeto que desafia mais você e qual te dá mais prazer em fazer? Bom dia, né? Ai, não sei se é bom dia, mas vocês editam aí. Obrigada pelo convite e mais uma vez, junto com a Andréa, a gente em programas, em projetos, né? Muito bom estar sempre com você, Andréa. E, bom, relacionado à sua pergunta, existe uma afinidade muito forte com o comercial, com o residencial, né? Porém, hoje em dia, eu tenho trabalhado bastante em corporativos, em comerciais, e eu gosto muito, é uma atividade que está sendo bastante gostosa de fazer, porque aquela coisa fria do comércio, aquela coisa fria do corporativo, que você vai lá e fala ou com o CEO ou com o diretor, acaba fazendo um envolvimento muito grande das equipes. E quando você entrega um projeto mais humanizado no corporativo, aquilo é onde as pessoas ficam mais tempo do dia, da vida delas, né?
Então, um projeto mais humanizado, um projeto mais voltado para o trabalhador, para quem está ali prestando aquele serviço. Então, isso é muito gratificante, porque numa residência você tem a família que vai te enaltecer. Ali não. Ali você pensou no lugar da secretária, do administrador, do RH, daquela área de descompressão. Então, eu tenho ficado muito contente e a nossa abrangência nesse mercado está bem grande. Além do comercial, que tem mais um apelo clínico. Eu tenho feito bastante clínica, hospitais, então a gente está direcionando. É engraçado que a Gi, a gente trabalha muito tempo juntas, né? E a Gi, ela gosta de colocar o paisagismo nos projetos. Você estava falando de 3D, a gente sempre desenha o vasinho, mas realmente a gente não sabe qual é a planta mais adequada para aquilo, entendeu? Acho demais esse trabalho que você vai fazer. Como funciona essa parceria com os arquitetos e designers, que nem você tem com a Giovana aqui, no caso, com os outros? Eu acho que depois ela pode até completar o que eu vou falar. Sim. Mas assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito, sabe, Barroso? Eu me cobro muito, eu procuro ser perfeccionista mais do que o normal. Então, eu atendo com maestria. Eu cumpro os meus horários, eu cumpro os meus projetos e antecipadamente. Então, não tem assim, poxa, a Zufo, caramba, eu adoro a Zufo, mas a Zufo me atrasou. Não tem isso. Eu não tenho isso. Eu tenho muito pelo contrário. Eu tenho coisas que me facilitam a vida. Eu quero facilitar a vida da Giovana. Eu quero que a Giovana tenha o melhor para ela, principalmente, e para o cliente dela. Então, o que acontece? Quando alguém liga para a Giovana, Giovana, quem é que você indica de paisagismo? Puxa, vai na Zufo. Mas eu tenho fulano e ciclano. Não, mas a Zufo, ela me atende. Se der algum probleminha, ela vai lá, resolve. Porque isso é o legal. É o pós-entrega, sabe, Barroso? Porque você entregar o bonitinho, ótimo. Mas depois que morreu, depois de um mês, que o teu cliente fala, não vou te pagar porque uma plantinha morreu. André, pelo amor de Deus. Andréa, pelo amor de Deus, Isso acontece, né? Acontece. Pode acontecer, como também a gente pode entregar um apartamento e ter um defeito numa porta. O importante não é, Barroso, o importante não é você resolver. Exatamente. E isso... Não, mas é uma planta que não depende só de você, depende de tudo. Eu ia falar isso agora, a planta não depende dela que entregou, né? A pessoa não aguou. Aí liga para a Giovana, Giovana, poxa, esse painel aqui tem 2 ou 3... E assim, um painel com 50 plantas tem 3 mortinhas. Mas poxa, Giovana, a Andréa, corre lá, corro lá. Então, e isso é o bacana, porque depois ela indica para a amiga, para a arquiteta, ela indica para o funcionário, ela indica para todas as pessoas. Então, a Zufo teve esse mérito por conta dos arquitetos mesmos. Porque eu não invisto muito, Barroso, em propaganda. Eu acho que a melhor propaganda é a boca a boca. Mas se investir em propaganda no público certo, você está na rede conceito. Lá tem uma cadeia de arquitetos, de profissionais, só ali já basta, porque... Exato, já atende todo. Praticamente eles já atende. A gente vai ter que ir no intervalo, logo a gente está de volta. Estamos para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura e paisagismo. Nossas convidadas, Andréa Zufo, da Zufo Paisagismo, e Giovana Barbosa, arquiteta e lighting designer. Giovana, o arquiteto precisa estar sempre muito antenado às tendências, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses conceitos, o conceito aberto, sobre os conceitos de ambientes, né? O conceito de ambiente integrado, e queria que você falasse também um pouquinho onde você busca as experiências para desenvolver os seus projetos. Bom, a gente estava falando agora há pouco da Rede Conceito, né? É uma gama de lojas que oferecem muitos cursos, muitas viagens de pesquisas, muitos workshops. Então, isso nos deixa muito antenados com relação a produtos desses lojistas que nos oferecem, né? Além disso, eu acredito que eu gosto muito de visitar fábricas. Então, na parte técnica e de entender o produto, porque eu acredito muito assim, quando você tem confiança, quando você tem conhecimento daquele produto, você tem muito mais poder de persuasão perante ao cliente e você tem muito mais eficácia para que aquilo seja realmente executado na obra.
Então, eu procuro aprender bastante. E o tempo é pouco, é curto, porque eu executo obra, eu administro obra, eu faço os projetos, eu vou com o cliente nas lojas da rede. Então, é muito tumultuado, mas eu consigo, dentro desses workshops que as lojas oferecem para a gente hoje no mercado, as feiras, é muito importante. André, jardim permanente deixou de ser uma tendência, né, para virar uma grande realidade, né? E vários projetos aqui da cidade, né? Como é feita a manutenção, né, desses jardins permanentes, né? E também quais são as opções de materiais para esse tipo de jardim, né? Nós temos uma gama imensa, porque eu tenho desde um painel que é gramado, que você não precisa de colocar planta nenhuma, é só uma plaquinha de grama que dá o verdinho, como eu tenho os painéis cheios. Depende do que o cliente quer. Quando nós vamos para um consultório, por exemplo, não precisa de ser coisa muito cheia. Por quê? Porque existe justamente a manutenção. Mas a manutenção é 1 ou 2 vezes por ano, onde nós vamos lá, desmontamos o painel, lavamos e devolvemos. E eu trabalho tanto com painel natural como com vertical. O painel natural, nós precisamos de ir pelo menos 1 vez por mês. Foi bom você tocar nesse assunto, Barroso, porque as pessoas falam assim, poxa, por que fazer manutenção mensal? Precisa. Tem épocas que atacam fungos, tem épocas que as plantas ressecam por causa do calor. Isso tudo nós temos que preparar antes. Preparar para o inverno, preparar para o verão. Ai, meu jardim não está bonito. Por quê? Porque ele não está sendo cuidado. Não existe pessoas que tenham mão ruim. Existem pessoas que não sabem, não têm o conhecimento. Não é que elas não querem, elas não têm o conhecimento. E para isso tem eu, que vou lá e faço isso para você, mês a mês, a cada 15 dias, enfim. Muito bom. Giovana, hoje os clientes sabem muito mais do que antigamente, talvez em virtude mesmo desses programas que você comentou anteriormente de decoração da TV. Eu mesmo cansava de ver esses programas um tempo atrás, né? A internet também acaba, mesmo visitando os profissionais da área, né? E acabam virando uma grande referência e fonte de informação. Eu queria falar qual a importância disso no seu cliente. Ele já chega mais, assim, mais preparado, sabendo mais o que quer? Ele chega mais pronto, né? Ele sabendo o que ele quer, já discutiu em casa com a esposa ou com o sócio, o que eles vão fazer. Porém, aí é muito importante aonde entra o arquiteto técnico, o arquiteto que tenha o conhecimento de causa para poder acrescentar, assim, isso você quer, mas não dá. Mas não pode, mas a gente pode fazer isso. Com conhecimento de produto, isso não funciona, mas esse funciona. Então, é muito bom. Eu acho que é muito bom o cliente estar antenado. Vai ter internet, tem milhares de programas de TV que eles vão, além dos sites de produto, além dos Instagrams, que sempre alguém hoje é amigo ou segue um arquiteto ou um paisagista, né, André? Então, acho que isso é muito... Mas é bom, é desafiador, porque às vezes ele traz alguma coisa que você não conhece, mas eu acho que é muito importante aí a técnica nossa, onde o profissional consegue assessorar o cliente muito bem. Olha, eu acho que é imprescindível hoje arquiteto, é imprescindível. Eu fiz a minha casa e achei que eu era a arquiteta. Não, eu não conhecia ainda, a maioria dos arquitetos eu não conhecia, então eu fiz a minha casa e comprei um sofá de 8 lugares, sendo que na minha sala cabe um de 6. Eu tive que devolver, porque eu achei que aquele sofá caberia dentro da minha sala. Eu não medi, eu não fiz as medições. E outra, o papel do arquiteto, ela me ajudaria, por exemplo, a Giovana me ajudaria a falar, André, você coloca um de 4 aqui, mas você faz um armário que depois você coloca outro aqui atrás. Essa parte toda de praticidade, que os apartamentos hoje não são tão mais gigantescos, não é? Então, essa parte dentro dos apartamentos, eu acho que hoje, sem arquiteto, você não faz nada. Eu sempre falo, eu construo há 37 anos e não me atrevo a decorar um apartamento. Sim. Sempre com um profissional. É isso, cada macaco no seu galho, que nem meu pai dizia. Cada um é isso faz aí. aquilo que sabe. É isso. Aproveitando, existe uma planta certa para cada ambiente? Sim. Ou isso depende muito mais da questão de iluminação e hidratação?
Existe os dois. A iluminação é o primeiro fator importantíssimo. Não adianta a cliente da Giovana, que nem já aconteceu. André, ela quer colocar uma palmeira areca dentro do lavabo. Não dá. Não dá porque ela precisa de sol. Eu estou dando um exemplo. As orquídeas que é queridinha. Orquídea dá em qualquer lugar, fica em qualquer lugar? Não, orquídea ela não pode ter sol direto. Se ela tiver sol direto, então ela não dá para morre. colocar numa varanda. Dá, se você tiver o sol da manhã, porque falar assim, mas é sol, é sol. Não, não é. O sol da manhã ele é bem mais ameno, ele não agride. O sol da tarde é aquele sol quente que te queima, não é? Então, assim... E outra, hoje em dia nós temos também outros fatores que podem ser. Nós podemos colocar uma trelicinha do lado, onde o sol pegue, mas não pegue diretamente, e fica bonito, uma parte de decoração. Não é? Que nem nós fizemos numa cobertura que eu fiz para a Gi. A Andréa, aqui, ela quer ter flores. Para ela ter flores, ela precisa de ter sol. Então, nós vamos fazer desse lado da varanda, nós vamos fazer deste lado. Além do vento também, né, André? O vento também influencia maresia. Santos tem vários aspectos que eu, junto com a Gi, na nossa reunião, a gente define tudo. E assim, não adianta só a cliente querer. A gente tem que analisar se o projeto que a Gi fez, juntamente com o meu paisagismo, se cabe para ela, né? Então, assim, a primeira coisa, a luminosidade. A segunda coisa, o tratamento, porque tem plantas que a pessoa fala, eu quero ter um painel de plantas naturais. Ok, ela vai cuidar? Ela vai ter tempo para molhar? Eu tenho uma funcionária ótima. Não existe se é uma aquela... casa é mais fácil, o apartamento é mais difícil. É muito. E se for um painel vertical, então, para ela ficar varanda, molhando lá, ela não vai regar. Então, e hoje, por isso que entrou a parte de plantas permanentes, porque elas são siliconadas, as plantas que eu trabalho são importadas, não cria nem pó. Você não precisa nem de fazer manutenção. E quando você vai olhar, os painéis são maravilhosos. Plantas permanentes. São as antigas artificiais. Artificiais. Isso. São as antigas artificiais. É isso. Bom, a gente tem que ir para o intervalo. Logo, logo a gente continua o nosso papo. Logo, logo a gente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é arquitetura e paisagismo. Nossas convidadas, Andréa Zufo, da Zufo Paisagismo, e Giovana Barbosa, arquiteta e lighting designer. Giovana, você também atua, né, como light designer. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho o que é light designer. Né? Quanto a iluminação inspira e impacta os seus projetos no todo? Olha, já me inspiraram mais, né? E já me impactaram mais. Eu já trabalhei apenas com isso por... hoje eu tenho 23 anos de formada, por 19 anos eu fui apenas lighting designer, né? E hoje eu trabalho com arquitetura e lighting designer. Mas teve um bom tempo que isso impactava bem mais. Hoje os meus clientes, eles esperam muito mais de mim nessa área. Tanto que eles falam, Giovana, nem discuto com você a parte da iluminação, você resolve. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho com a parte mais decorativa, então o meu cliente ele acaba se envolvendo bastante, mas quando se trata de iluminação cênica, indireta, conforto, tudo essa área mais técnica, eu acabo resolvendo sozinha. Então, tenho propriedade para isso. Eu tenho 2 pós-graduações em iluminação. Então, agora eu estou indo para a terceira, mas é arquitetura hospitalar, até por conta dos projetos que eu te falei antes. Mas a iluminação, eu acho que ela... Tem uma frase que eu nem gosto muito de falar, mas que todo mundo fala, a luz muda tudo. É simples assim, né? Mas a luz a gente consegue fazer um envolvimento maior e mudar o uso dos ambientes. Muito bom. Com ela. André, tem aquela pessoa que adoraria ter plantas em casa, mas não tem jeito para cuidar, não quer cuidar, tal. Que tipo de planta é mais adequada para essa pessoa, que requer, assim, que tem menos tempo para dar atenção? E outra coisa, plantas em quarto. Tinha uma lenda, antigamente, que não se devia colocar várias plantas ou um painel num quarto, porque a planta tira o oxigênio, etc, etc, etc. Queria que você explicasse essas duas perguntas. A planta ideal para quem não tem tempo de cuidar e não quer cuidar. Existem 2 tipos de plantas ideal para quem não quer cuidar. A primeira é aquela planta que você rega menos, a natural. Existem 2 plantas naturais que são ótimas. A lança
que é aquela que você adora, e a Zamioculca, que é uma planta também que eu acho fofa e que você tem que regar a cada 15 dias, por exemplo. Então, você pode esquecer, se dá o luxo de esquecer que ela não vai sentir, porque o ruim é você ter a planta e ela morrer. São Então, suculentas, Andréia? as suculentas são maravilhosas, mas as suculentas elas são para sol. As suculentas elas não podem ser sombra, elas têm que ser sol. Sol direto, sol aquele sol de tarde, sabe o que eu te falei? Sol da tarde? Aquele sol da tarde é para suculenta. E a rega da suculenta é uma vez por semana. Então, por exemplo, eu estou sábado em casa, então você só regue sábado pouco as suculentas. Suculentas para sol e as amioculca e lança para sombra. Agora, também tem aquela outra pessoa que fala, eu gostaria muito de ter planta, mas não se adapta, não consigo adaptar. Então faz a permanente. Coloca a permanente, porque hoje em dia as permanentes elas estão tão bonitas. Não existe mais aquele aspecto verde-limão que era antigamente, que a gente comprava numa loja de baixo valor. Né? As plantas hoje elas estão muito bonitas. E falando em planta em quarto, isso não existe. Lenda. Isso é lenda. É lenda, é lenda. Até porque a troca que a planta faz de oxigênio no teu quarto é tão pequenininho. Os nossos avós tinham esse preconceito, né? Tinha, mas eu acho que é por falta de conhecimento. A tecnologia nos trouxe esse conhecimento, né? Estudos feitos. Agora, eu não gosto de colocar plantas tóxicas no quarto. Por exemplo, comigo ninguém pode, sabe? Por quê? Porque todas as pessoas, a maioria delas tem pet, né? O pet vai lá, alcança. Isso é importante também. As plantas que não são adequadas para os pets, né? Entende? Mas todo mundo tem hoje, é importante Todo mundo ter esse tem, cuidado, né? todo mundo tem que ter esse cuidado. Então você coloca um vaso maior, uma altura maior, você coloca já numa área onde você sabe que teu pet não vai, né? Isso tudo, inclusive nos projetos da Giovana, tem plantas em quarto. O Maurício Arruda, que ele coordena, né, apresenta o programa Decora, ele fez um post brincando, dizendo que o mundo se divide em pessoas de 2.700 e 6.500 kelvins, deve ser uma medida de luminosidade, né? Como a luz branca e a luz amarela influem na decoração. É triste um pouco. Eu não sei se vai, É eu não sei se a muito triste. produção vai conseguir colocar Na essa verdade, foto aqui, a foto mas é dele impressionante. era das sacadas do prédio, né? É impressionante a diferença, né? Eu demorei em Santos, eu consegui, na época do meu trabalho, eu conquistei a confiança do primeiro construtor da cidade, que foi implantar na sacada do prédio dele, eu não sei se eu posso falar aqui. Pode falar. Pode falar, foi o Leopoldo Arias, o Vistamar. Foi o primeiro prédio que a gente conseguiu fazer todas as sacadas iguais e todas com luz de 2.700K e também com o acendimento do prédio. Então, naquele tempo de lançamento, lá, sei lá, 30, 60 dias, a gente trabalhou com a sanca de luz indireta em volta de todo o prédio e colocamos uma arandela também de luz indireta com luz amarela de 2.700K kelvins. E aí, com isso, as pessoas não conseguiam trocar, porque o LED era integrado na arandela e a lâmpada da sacada também. Então, eles não conseguiam mudar nunca. Então, a gente tinha, sim, uma comunidade 2.700 kelvins ali. Porque a luz branca, ela incomoda. Tem sempre uns clientes que querem ali, mas geralmente são médicos, Mas, pessoal mais me fala frio. uma coisa, você não acha que a luz, ela interfere na decoração? Porque eu fui num restaurante aqui da cidade, que ele tinha 1 ou 2 mesas apenas com aquela luz branca, horrível. Hoje ele mudou a luz, ele está lotado. A luz muda o Impressionante, ambiente. né? Não é? Bom, o papo estava ótimo, mas infelizmente nosso tempo estourado. Eu acho que tem que chamar de novo para um novo programa aqui, porque tem um monte de pergunta para fazer interessante, inclusive. Tô vendo que tem bastante sobre coisa aí. horta e tal. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Quero demais agradecer a Mas você. Ana, eu vou Obrigada. adorar vir. Eu vou Andréia, adorar vir, porque eu Francês, amo Giovana. falar. Obrigada, Vocês já Ana. repararam, né? Eu amo o que eu faço. Então, é muito fácil, né, Gi? muito fácil falar a gente do que a falar, gente é sabe e gostoso do que a gente ensinar. gosta de fazer, né? Não é? É gostoso ensinar, é gostoso passar. Então, vai ser uma honra. Isso aí. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer demais a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.